Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu sei que esse caso é um caso conturbado, com muitas reviravoltas, e o meu papel aqui é explicar para você como se você fosse uma criança de 5 anos e também compilar tudo que saiu até o momento. Será que a Blake Lively realmente tomou para si o posto de Mean Girl das Mean Girls de Hollywood? Ou será que ela realmente sofreu nas mãos de um homem feminista de coque? Nesse vídeo a gente também vai se aprofundar nas partes mais íntimas desse caso. As conversas, os áudios, o que rolou nos bastidores. Ryan Reynolds entrando nesse rolo. Pois bem, esse vídeo é comprido, cheio de fofoca e também cheio de nuances. Então eu sugiro que você pegue uma boa bebida, uma boa pipoca e me dê o seu like. Que tal, hein? Muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou @Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho e a gente mantém esse ecossistema funcionando. Se o filme tem o título de É Assim Que Acaba, por outro lado, essa treta não vai acabar tão cedo. Eu vou fazer um resuminho aqui só para você entender quais são os novos desdobramentos desse caso. A começar sobre os rumores de tensão entre a Blake Lively e o Justin Baldoni, que ganharam força durante a campanha de divulgação do filme. Aí lá no final de 2024, a Blake entrou com uma ação legal contra o Justin Baldoni e a produtora dele, a Wayfair Studios, e também a equipe de marketing que estava trabalhando com o nosso feminista. Nessas acusações a gente pode incluir abuso sexual, campanha de ódio, danos morais e emocionais. E aí o The New York Times liberou um documento gigantesco feito pela Blake Lively para servir de base como queixa judicial. E a versão dela, resumidamente, é a seguinte: que o acusado, Justin Baldoni, estaria assediando a Blake Lively durante as gravações. Fazia comentários sobre experiências sexuais, inventava cenas de sexo que não estavam lá no roteiro e tentava tirar uma casquinha quando eles tinham que gravar algumas cenas mais calientes ou assim, coisas de casal, né? Que era dos personagens deles. A questão é que não só a Blake Lively, mas outras mulheres que também estavam no set de gravações se sentiram desconfortáveis com o Justin Baldoni. A começar pela Isabella Ferrer, que faz a versão mais jovem da personagem da Blake Lively. Isso aconteceu porque o Justin Baldoni resolveu que precisava incluir uma cena de sexo que contava com a participação da Isabella Ferrer, que até então isso não estava no roteiro. E a Blake, depois disso, resolveu tomar as rédeas e pediu para a Sony reeditar o filme quando ele ficasse pronto. E aí em maio lá de 2024 teve aquela greve dos atores e as gravações foram pausadas. Quando chegou a hora de voltar para o set, a equipe da Blake mandou uma lista enorme com umas 30 exigências para ela poder retornar às gravações. Entre outras coisas, ela pedia que o Justin Baldoni parasse de constrangê-la com perguntas sexuais e que no set de gravações sempre houvesse um coordenador de intimidade. Aí beleza, as filmagens voltaram, foi tudo finalizado, só que a Blake seguiu com a ideia de ter uma versão do filme editada por ela, de acordo com o que ela queria que aparecesse. Foi então que ela resolveu misturar as coisas quando ela chamou o editor do filme Deadpool e Wolverine, que conta com ninguém menos que seu marido como protagonista no filme. Beleza, ela fez a versão dela. Só que a encrenca também continuou quando o filme foi lançado. Por quê? O filme fala de violência doméstica e a Blake Lively sempre estava andando de roupas coloridas, floridas, dando entrevista assim muito descontraída, e ela acabou sendo acusada pelas pessoas na internet de querer tecer um momento Barbie num filme que não necessariamente era muito alto astral. Enquanto que ela estava vivendo um momento que não necessariamente estava acontecendo em relação ao filme, o Justin Baldoni, toda vez que aparecia para divulgar esse longa-metragem, ele sempre estava mais sério, né, mais focado no tema do filme,
sem querer romantizar onde não precisava. E nesse documento de acusação contra o Justin Baldoni, que foi feito pela Blake Lively, lá a gente encontra alguns prints da equipe de marketing do Justin combinando de queimar a Blake na internet. Que aí é quando ela diz que o Justin Baldoni estava criando uma máquina de ódio contra ela. Esses prints foram conseguidos por causa de uma intimação judicial. Importante prestar atenção nisso. E o que o Justin e a equipe dele estavam usando para enfraquecer a imagem da Blake Lively é justamente como ela falava sobre o filme, o jeito que ela parecia ou se vestia, enquanto que ele sempre assumindo um tom mais sério. Acontece que a Sony comprou essa versão da Blake Lively e a autora do livro, a Colleen Hoover, como quanto o resto do elenco se pronunciaram a favor da Blake Lively e o Justin acabou sendo dispensado da WMA, que era quem agenciava ele. Quando isso saiu, foi uma explosão e o Justin Baldoni acabou processando não só a Blake Lively de volta, como também o The New York Times em 250 milhões de dólares por espalhar mentiras e disseminar o documento da Blake Lively sem apurar os fatos que estavam ali descritos. Na declaração oficial ele diz o seguinte: jornalismo responsável exige compromisso com a verdade. Não houve qualquer tentativa do The New York Times de me procurar antes de publicar alegações tão graves e danosas. E aí nesse processo ele está acusando o jornal de difamação e também pediu essa indenização significativa pelos danos causados à sua reputação e à sua carreira. E ele argumentou que esse artigo contribuía para aumentar o linchamento público que ele já vinha enfrentando nas redes sociais e nos bastidores de Hollywood, além de afetar seus futuros projetos como diretor e produtor. Já o The New York Times se defendeu dessas acusações, dizendo que esse artigo foi baseado em relatos de fontes confiáveis e em informações públicas, como os e-mails vazados e as declarações feitas por Blake em suas redes sociais. Só que, gente, depois disso, o advogado do Justin Baldoni liberou outro documento gigantesco rebatendo muitas das acusações que haviam sido feitas contra o seu cliente, Justin Baldoni. A versão dele é a seguinte: ele realmente fez comentários sexuais com a Blake Lively, mas isso estava dentro de um contexto específico, que é ele estava tentando conversar com ela sobre as cenas do filme que ele estava dirigindo e como essas cenas seriam feitas. Então ele perguntava para ela o que ela achava dessa cena, o que era comum no sexo para ela ou não. Nessa parte, gente, eu, se estivesse lá no set, ia ficar levemente constrangido, né? Porque assim, ok que é legal trazer verdade, mas perguntar o que eu faço na minha intimidade por causa de um filme? Pera lá, né? Limites. E ele falou também que no set de gravações sempre tinha um coordenador de intimidade e que, na verdade, a pessoa que não estava presente nessas reuniões era justamente a Blake Lively. E aí sobrava pro Justin depois, quando de fato eles iam lá para as gravações, repassar para Blake Lively as informações que tinham sido discutidas, entre elas as cenas de intimidade. Foram divulgados também uma versão atualizada dos prints que a Blake Lively teria anexado no processo dela. Isso porque aparentemente algumas mensagens tinham sido cortadas naquele documento lá que a Blake ofereceu, porque ela estava tentando resumir. O negócio é que em algumas dessas mensagens, a Blake estava sendo elogiada tanto pelo Justin quanto pela equipe dele. E no final das contas, isso mostra que não tinha assim um plano maligno sendo feito contra a Blake Lively. Era mais uma conversa de equipe. Outra coisa que apareceu foram prints dos editores do filme depois que a Blake Lively resolveu tomar para si o papel da edição. E nesse documento é interessante porque diz que eles fizeram sugestões dos testes de corte da Blake Lively e também do corte do Justin Baldoni. E que o dele foi mais bem recebido pelo público teste.
mas a Blake Lively teria ali mexido alguns pauzinhos e acabou que a versão dela é a que foi pro cinema. Outra coisa que a Blake Lively teria tentado fazer foi levar o Ryan Reynolds em uma reunião sobre o filme para que ele tentasse intimidar o Justin Baldoni. E piora, porque na premiere do filme, quando teve a estreia, o Justin Baldoni teve que chegar antes da Blake Lively e foi impedido de estar no mesmo espaço que ela. Inclusive, divulgaram algumas fotos em que ele, Justin Baldoni, os amigos e familiares ficaram assistindo tudo de um porão. E aí, eles só puderam sair desse porão depois que a Blake Lively tivesse deixado o ambiente. Só que agora o Justin Baldoni apelou ainda mais, porque ele não só tá movendo uma ação contra a Blake Lively, como também o Ryan Reynolds, que é marido da Blake Lively e co-proprietário de uma produtora que também estava envolvida nesse filme, e pode incluir nesse processo também, além do casal, outros nomes que estavam ligados a essa produção. Tá, mas ele tá acusando de quê? Pois bem, ele coloca que eles distorceram os fatos, difamação e quebra de contrato, alegando que as ações coordenadas por eles teriam prejudicado sua reputação e causaram danos irreparáveis à sua carreira. Segundo os documentos apresentados pelo Justin, ele alega que tanto Blake quanto Ryan Reynolds usaram da sua influência em Hollywood para enfraquecer sua posição no projeto e minar a credibilidade que ele tinha como diretor. Ele acrescenta que várias das acusações feitas, incluindo a de criar um ambiente de trabalho tóxico, foram deliberadamente exageradas ou fabricá-las só para prejudicar a reputação dele. E sobre os e-mails vazados que tanto repercutiram na mídia, ele diz que esses e-mails foram selecionados e compartilhados de forma a distorcer o contexto das discussões criativas, dando a impressão de que ele era intransigente e desrespeitoso. Além disso, o Justin Baldoni também acrescentou uma acusação de quebra de contrato por parte de Blake Lively e também Ryan Reynolds por estarem interferindo, o casal, nas decisões criativas do diretor, algo que não estava permitido no contrato inicial do filme. E aí ele afirmou que algumas decisões eram fundamentais para a visão criativa dele e que foram alteradas sem a aprovação prévia. Ou seja, isso comprometeu a visão que ele tinha para o filme, logo houve uma quebra de contrato. Segundo o Justin Baldoni, isso também teria gerado problemas na pós-produção, além de prejudicar a qualidade final da obra. Essa ação também menciona alguns nomes que estão ligados ao projeto, como executivos da produtora do Ryan Reynolds, que teriam, segundo Justin, conspirado para marginalizá-lo e colocar a Blake em uma posição de maior controle criativo. E aí, gente, ele tá pedindo uma indenização de 400 milhões de dólares. No processo todo, tá? Contra o jornal, contra o casal e também quem tava ali envolvido nessa meiuca. Outra coisa que estava anexada nesse processo era uma mensagem que a Blake Lively enviou para ele. O texto tem supostamente a Blake Lively fazendo uma alusão de que ela seria a Khaleesi, uma personagem da série Game of Thrones. Aí ela diz o seguinte: se você assistir Game of Thrones, vai gostar de saber que eu sou a Khaleesi, e como ela, tenho alguns dragões. Para o bem ou para o mal, mas geralmente para o bem, porque meus dragões protegem aqueles por quem eu luto. Então, na verdade, todos nós nos beneficiamos desses meus monstros lindos. Você também se beneficiará. Posso garantir. Eu sei que é um caso sério, mas, gente, que cafona. Meu Deus do céu. Detalhe, os dragões eram aparentemente o Ryan Reynolds e a amiga dela, Taylor Swift. Só que, quando a Taylor Swift ficou sabendo que ela estava envolvida nessa treta, isso acabou abalando a amizade das duas. Isso porque o Justin Baldoni acabou citando o nome da Taylor Swift, já que a Blake Lively estava usando do prestígio e também da plataforma da amiga para criar pressão. Tipo, vou botar nomes aqui na mesa.
Quero ver se você vai aguentar essa queda de braço. Tudo isso porque ela queria que as alterações que ela fez no filme fossem para a versão final. E lá no processo do Justin Baldoni, ele diz que a Taylor Swift chegou a aparecer em uma das reuniões sobre o filme que aconteceu lá na casa da Blake Lively. E aí foi por isso que ele se sentiu assim pressionado a acatar com as sugestões da Blake Lively. A questão é que a Taylor Swift não gostou nada de estar envolvida nessa treta. A menina já tem treta suficiente para cuidar, né? E aí, segundo o Daily Mail, ela teria recuado no campo de amizade com a Blake Lively. O famoso vamos esperar a poeira baixar, né, amiga? Resolve seus perrengues aí, não precisa me incluir. Além disso, a Taylor Swift, sobre ter sido incluída nesse processo apenas por ser amiga da Blake Lively, ela disse que isso foi desnecessário e nada legal. E fontes próximas da Taylor Swift disseram que ela não quer mais se envolver nisso e tá tomando uma distância, na verdade, saudável da amiga. Outra coisa que também foi anexado no processo movido pelo Justin Baldoni e que foi obtido pelo Daily Mail foi um áudio em que supostamente ele pede desculpas para Blake Lively depois de uma discussão sobre mudanças que foram feitas pela atriz durante as gravações do filme. Nesse áudio, ele se descreve como um homem muito falho e como a esposa dele pode reforçar essa mensagem. E depois também rasgou um monte de elogios para Blake Lively. E aí teve uma troca de mensagens em que os dois discutiam quais as alterações que seriam feitas no filme pela iniciativa da Blake Lively, que teria ficado decepcionada com a reação do Justin Baldoni. E aí ela acrescenta que, depois dessas mudanças, ela agradou não só o marido, como também a amiga, em relação ao filme. Eis que o Justin Baldoni foi lá e mandou um áudio de quase 7 minutos para Blake Lively, falando que ele amou as mudanças que ela fez, que deixou muito mais divertido e interessante, e acrescentou o seguinte, abre aspas, eu sinto muito, com certeza não estive à altura e você trabalhou muito nisso. Claro que isso exige muita confiança e vulnerabilidade. Me sinto muito grato por fazer você se sentir seguro o suficiente para me dizer como se sente compartilhar isso comigo. Eu sinto muito. Eu errei feio. E detalhe, o Daily Mail também acrescentou que o Justin Baldoni estava super aberto e disposto a, abre aspas, admitir e pedir desculpas quando erra. E sobre a participação da amiga Taylor Swift e o marido, ele disse o seguinte: todos deveríamos ter amigos assim. Além do fato de que são as duas pessoas mais criativas do planeta. Vocês três juntos são inacreditáveis. Energia pura, uma força os três. Realmente, né? A Khaleesi e Blake Lively tinha seus dragões ali quando ela precisasse. Acontece que a treta não se resume só ao filme É Assim Que Acaba, aparentemente. Por quê? Sobrou até pro Nicepool, que é um personagem de Deadpool que teria recebido algumas inspirações diretamente do Justin Baldoni, mas sem seu conhecimento. E aí o advogado do Justin Baldoni solicitou para a Marvel os documentos que envolvem a criação desse personagem, porque ele acredita que teve algumas coisas ali que foram usadas para ridicularizar o seu nome às custas do personagem. E se você acha que acabou, não é assim que acaba. Isso porque a equipe do Justin também ofereceu algumas imagens diretamente do set de gravação, afirmando de que ele agiu com muito respeito e profissionalismo com a Blake Lively, que estava acusando ele de abusar do elenco. Esse vídeo em questão tem quase 10 minutos e, nesse tempo, a Blake Lively e o Justin Baldoni são vistos filmando uma cena em câmera lenta, né, eles dançando. E essa cena é inclusive referenciada na reclamação inicial que foi aberta pela Blake Lively ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia, quanto também em um processo posterior, no qual ela citou os casos específicos em que ela teria caracterizado o comportamento do Justin Baldoni como inadequado. Nesse processo, ela inclui uma passagem que diz o seguinte: que ele teria se inclinado para frente e lentamente deslizou os lábios pela orelha dela e desceu pelo pescoço enquanto dizia:
você está muito cheirosa. Em que a defesa dela descreveu como muito longe do que realmente estava escrito para esse personagem. Por mais que ele queira improvisar, gente, é estranho, né? Assim, perguntasse, olha, Blake Lively, tá tudo bem eu fazer isso? O que você acha? Nessa ação, alega-se que durante as filmagens nada precisou ser dito porque, novamente, não havia som. E que o Baldoni estava acariciando a Blake Lively com a boca de uma forma que nada tinha a ver com os papéis que eles estavam desempenhando. E aí, nesse vídeo, os dois são vistos juntos, dançando lentamente em um set que tem um monte de figurante ao redor. E aí dá pra ler os lábios e ver que eles estão conversando sobre como retratar as partes íntimas deles nessas cenas. E aí a Blake Lively fala pro Justin Baldoni que acha mais romântico eles parecerem estar conversando do que só se beijando. É importante também dizer que esse vídeo mostra 3 tomadas da mesma cena, mas não está claro quantas imagens foram gravadas nesse dia. Também não está claro por quanto tempo a Blake Lively e o Justin Baldoni estiveram juntos no set nesse dia. E aí a Blake Lively depois se pronunciou dizendo que o vídeo por si só já é considerado condenável, abre aspas. Cada segundo da filmagem divulgada corrobora ao pé da letra o que a senhora Lively descreveu no parágrafo 48 de sua reclamação. E aí, se você acha que acabou por aí, na madrugada do dia 2 de fevereiro, o Justin Baldoni simplesmente lançou um site para se defender de todas as acusações e reunir todas as queixas que tanto a atriz quanto seu marido direcionaram a ele, o diretor do filme e também ator, né? A questão é que nesse site o documento soma mais de 224 páginas que foram apresentadas à justiça, além de conter também uma linha do tempo com os eventos mais relevantes a esse caso. Assim, tudo que a gente falou até agora já tinha sido divulgado pela imprensa, então eu queria focar nas informações que são novas no período desse caso. A começar com o documento que fala lá sobre o primeiro e-mail que foi enviado do Justin Baldoni para Colleen Hoover, a autora do filme, no dia 1º de janeiro de 2019. E aí eles estavam discutindo sobre a possibilidade de adaptar o livro para o cinema. E aí ela responde que, nossa, talvez, Justin Baldoni, você seja um ótimo ator para interpretar o Ryan, que é par romântico da Blake Lively no filme. Uma das acusações que o público estava fazendo é que o Justin Baldoni tem um ego muito inflado e que, além de dirigir o filme, ele também queria participar das gravações como ator. E aí muita gente ficou tipo, tá, mas se ele é tão engajado com causas sociais envolvendo a defesa das mulheres, por que ele vai querer fazer o papel justamente do agressor? Porém, uma coisa que nem todo mundo sabia é que numa dessas conversas de e-mail, quem sugeriu que ele pegasse esse papel em específico foi a Colleen Hoover, que é a autora dos livros. E é em dezembro de 2022 que entra a Blake Lively para interpretar a Lily Bloom, que é o par romântico do Justin Baldoni nesse filme. E aí, em janeiro de 2023, a Blake Lively indica um personal trainer para o Justin Baldoni. Guarda essa informação porque ela vai ser bem importante daqui a pouco, tá? E aí, em fevereiro, a Blake Lively e o Justin Baldoni trocaram mensagens em que ela brinca com ele que ela tá 10 quilos a mais que o peso ideal. E aí ele respondeu falando que não gostou dessa brincadeira. E ela agradece a ele pela amizade e pelo apoio. A autodepreciação com Justin Baldoni, não aceitamos. E também em fevereiro, a Blake Lively compartilhou com Justin Baldoni que ela tinha algumas preocupações em relação ao corpo dela e também às cenas de sexo. E ela perguntou assim, Justin Baldoni, qual a chance da gente deixar essas cenas pro final da programação de gravações? E ele tentou tranquilizar ela, né, falando que não precisava se estressar em relação ao corpo e enfatizou que estava super determinado a trabalhar para que ela tivesse o máximo de conforto possível nas gravações. Em março, a Blake compartilha com o Justin que ela tá com um problema de garganta e ele se oferece para enviar a ela alguns protocolos incríveis de saúde intestinal que ajudam depois de tomar antibiótico. E aí, o Justin conectou a Blake Lively ao Board Certified Integrative Holistic Health
coach, um coach de saúde, né? Posteriormente, a Blake Lively alegou que esse coach era, na verdade, um especialista em perda de peso e que tudo isso foi uma tentativa do Justin Baldoni de constranger ela de maneira muito sutil. Lembra que eu falei do personal trainer? Pois bem, pode usar essa informação agora, porque é o seguinte: o Justin Baldoni alega que sofreu algumas lesões nas costas ao longo da vida. E para se preparar melhor para uma cena em que o personagem dele, Ryle, levanta a Lily, ele procurou o tal personal trainer para perguntar quanto é que a Blake Lively pesava para poder treinar os músculos das costas para essa cena. Too much, né? Mas enfim, se ele quer se dedicar, ok. Acontece que a Blake Lively falou que essa cena não estava presente no roteiro. E aí o Justin foi lá, pegou a página do roteiro e falou que, olha, essa cena está incluída. E que o objetivo dele com a pergunta era para que ele pudesse treinar pensando na coluna dele e também na Blake Lively, para que tudo fosse feito com segurança. E o Justin Baldoni conta que ele preferiu deixar essa cena de fora do roteiro porque depois que ele fez essa pergunta pro personal trainer, ele foi chamado para ir até a casa da Blake Lively e lá ele foi recebido pelo Ryan Reynolds, que o xingou dos piores jeitos possíveis, sob a acusação de que ele estava tentando envergonhar sua esposa. O Ryan Reynolds assim: como que você tem coragem de perguntar sobre o peso da minha esposa? Qual problema é o seu? E aí, em maio, a Blake Lively recebeu e também assinou um contrato de nudez, no qual a Wayfair, que é a produtora, inclui as cenas aprovadas pelo coordenador de intimidade. E aí teve a greve, as gravações pararam. Quando eles voltaram, aí que ela teria apresentado a lista de exigência. E eles concordam com algumas e discordam de outras, mas decidem aceitar para continuar na gravação do filme. O filme foi finalizado e aparentemente foi tudo tranquilo. Mas, quando chegou na parte da edição, lembra que eu falei que a Blake Lively queria ter o próprio editor para dar o corte final nesse filme? Pelo visto, essa não foi a única exigência que ela fez, né? Tanto que para a equipe de marketing da Sony, ela falou que se recusaria a aprovar trailer, comerciais de TV e um material de marketing digital se o crédito de atuação do Baldoni aparecesse na tela. E não só isso, mas se você reparar, os posts não mostram o rosto dele. E alguns têm somente o nome dela. Sobre o teste que eles iam fazer das versões finais de corte, né? O corte do Justin Baldoni e o corte da Blake Lively. O dele saiu na frente com 94% de aprovação, enquanto que o dela tava com 82%. E aí ela tinha falado antes que, sim, Justin Baldoni, eu aceito se o seu for mais bem avaliado. Se não, a gente mantém a minha versão dos cortes. E quando chegou essa hora dela acatar com essa decisão, ela falou assim: não, ainda vai a minha versão pro corte final, porque eu me recuso a promover esse filme se for com a versão de corte dele. E foi a partir daí que ela começou a remover ele dos eventos de divulgação do filme. Como, por exemplo, o evento chamado Book Bonanza, em que ele foi informado dias antes que não participaria ao lado de Colin Hoover e que sua presença seria substituída pela da Blake Lively. E aí depois disso é que começou um monte de exigências sobre o nome e os créditos que apareceriam no filme. Teve também todo o rolo da premiere e a foto dele com a família lá no porão, até chegar na matéria do The New York Times. E os processos milionários. São muitos detalhes. Esse documento é enorme, tem 168 páginas, mas esses são os principais destaques que eu trouxe aqui nesse vídeo para você ficar a par do que está acontecendo. Inclusive, recentemente aconteceu o primeiro encontro entre os advogados e o julgamento inicialmente está marcado para 9 de março de 2026. Mas a sensação que eu tenho é que, claro, ainda vai ter muita coisa para rolar até 2026. E assim, é importante a gente entender uma coisa.
ou melhor, você me responder. Duas verdades podem coexistir numa mesma situação? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado também aos Cristais membros e te espero no próximo vídeo, neném.